Aleluia, glória a Deus! Começou mais um The Revolution Podcasts. Olá, como você está? Eu estou muito feliz, mas muito alegre de estar aqui. Você não faz ideia! Não, ideia você faz. Para uma pessoa tão alegre assim, por isso eu quero te convidar nesse momento a vir conosco no The Revolution Podcast. E aqui, aproveitando a sua oportunidade, dá um minuto da sua atenção. Então vai lá, deixa o seu like, comente, compartilhe e divulgue com o máximo de pessoas que você puder. Há uma setinha assim, ó. Aí você clica em cima dela, ela te encaminhará tanto um link como para o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ou seja, você pode distribuir essa coisa maravilhosa para todo mundo. E não esqueça, viu? Que a melhor forma de levar uma pessoa a conhecer a Cristo é através da palavra de Deus. Então tá aí, é um conteúdo especial para você, tá ok? E comigo hoje está ele, o faraó do carnaval. Sim, é o Juquinha faraó do carnaval. Irmão, você sabe o que eu tô falando. O cara é do carnaval. Ô, irmão. Jesus da glória. Deixa eu falar com esse povo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu não sei que hora que você tá vendo esse podcast, mas seja bem-vindo a mais um episódio do The Evolution Podcast. Cadê a fantasia? Não tem fantasia, não, porque não tem fantasia. Desculpa. Não, é porque é o carnaval. Tá. Beleza. Desculpa, foi mal. Desculpa, né? Beleza. Deixa eu falar com o povo. Obrigado. Então, deixa eu falar com vocês hoje. Antes de a gente começar esse episódio aqui, quero deixar uma coisa clara, muito clara pra todo mundo aí que está vendo a gente hoje. É o seguinte, eu e o Elias temos uma opinião divergente nesse assunto que vamos tratar aqui hoje. Só que eu não quero que ninguém leve esse, um tá certo, outro errado, um tá certo, outro errado. Não, porque tem vários jeitos de a pessoa observar e entender o que a gente vai falar. Tanto eu quanto você. E quanto o Elias também. A minha visão e a sua visão. Só que você pode concordar comigo ou você não pode concordar comigo. O Elias também você também pode concordar com o Elias ou também não concordar com o Elias. Mas aqui não tem nada de briga, a gente não vai ficar inimigo um do outro. Mas ainda o bicho vai pegar hoje. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. Nós não vamos brigar. Vamos lá, meu querido. Vamos Beleza. lá. Pode começar, vai lá. Tá ok? Pode Posso começar? Pode começar. Você me dá essa Eu honra? te dou Você me dá liberdade. essa honra? Sim. Não, beleza. Pessoas do nosso Brasil e Luiz presente. Luiz presente? Tô aqui. Tá. Eu só queria saber se você tá presente. Tô aqui. Fale pra mim o que tá acontecendo nesses dias, só pra mim começar a falar sobre esse assunto. Então, estamos na semana do quê? Do carnaval. A tal conhecida como Festa da Carne. A Festa do Pecado. E aí a gente entrou num dilema na semana passada que é o seguinte. Porque eu sou a favor de blocos que falem sobre Jesus, de ter coisas sobre Jesus. Que fale sobre a palavra de Deus. Certo. Na minha igreja, na semana de anteceder o carnaval, nós fizemos um bloquinho lá que chamamos bloquinho da cidade, né, que é o nome da minha igreja. Então, o que acontece? Dentro desse bloco, tivemos lá dançando e alegrando com músicas cristãs, não teve nada errado nesse bloco. Houve a pregação da palavra de Deus e houve conversão de pessoas. Elias, eu tenho uma visão que é o seguinte. Não, mas é pra você falar sobre o carnaval. Não, mas eu vou falar, calma, deixa eu terminar. O que é o carnaval pra você? Não, acabei de falar que é a festa da carne, pronto. Só isso, não tem mais nada. Calma, deixa eu terminar de falar. Não, cara, porque assim... Vai, fala. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar, você me cortou. Pode ir, eu não vou pensar alto, não. Então tá, beleza. Então, deixa eu continuar. Eu tenho uma visão que é o seguinte. Deus age de várias formas e de várias maneiras. E eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa e falar assim, não, Deus só vai agir aqui dentro desse lugar e dessa forma aqui.
Tem muita gente que tem um pensamento seguinte: chegou o carnaval, vamos fazer retiro, vamos fazer alguma coisa que vai sair as pessoas, os evangélicos vai sair da cidade e vai pra algum lugar específico pra adorar a Deus naquele lugar. Certo. Concordo, beleza, você tem só o jeito de tratar a sua igreja, pessoas da forma de buscar a Deus correta, dessa forma que você tem que fazer. Só que também eu não sou contra de fazer igual foi feito o trabalho da minha igreja, que é um trabalho para alcançar vidas. Hoje, a mentalidade de muitas pessoas cristãs é o quê? Não, é porque a gente não pode misturar, e não pode misturar mesmo. Você ir lá pra festa dos escarnecedores e misturar com a carniça é uma coisa. Agora, você fazer uma coisa que vai atrair pessoas pra Deus é outra totalmente diferente. Eu não posso falar com você que o que a gente fez foi uma festa da carne, porque nós não tava fazendo nada misturado com a festa da carne. É totalmente diferente. A gente usou a estratégia de quê? De trazer pessoas e elas foram pescadas justamente vindo, achando que seria um bloquinho que não era nada de cristão. Da mesma forma que tem pessoas que vai, por exemplo, no encontro com Deus e elas são pescadas de outras formas, a não ser a forma de falar assim, vamos lá pro encontro com Deus, certo. Entende? Então, tipo assim, quantas vezes que lá na minha igreja, por exemplo, a gente faz o encontro com Deus, que a gente levou pessoas pra lá falando, vamos pro sítio. Certo. E sem falar o que ia acontecer lá dentro do sítio. A pessoa foi com a mentalidade que ia nadar, ia pular, ia jogar futebol e saiu de lá renovada, saíram de lá transformadas. Então, eu tenho uma visão que Deus trabalha da forma que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu não posso limitar a Deus e falar assim, Deus não pode trabalhar no meio de um bloquinho evangélico. Não posso falar isso. E não vou falar isso. Essa é uma opinião minha. Mas vai lá, o que você queria falar? Gente do céu, tá aumentando o tom assim, calma. Não é por força nem por violência. Mas eu não tô indo por força nem por violência. Cara, só não tá chovendo aqui dentro ainda porque você já babou tudo aqui, irmão. Calma, você tá nervoso. Você tá nervoso. Você sabe me dizer quando chegou aqui o carnaval? No Brasil? Não. O carnaval chegou aqui entre o século XVI e o século XVII. Isso mesmo. Ele veio como uma brincadeira que foi... Quem trouxe, na verdade, foi os portugueses, certo? Correto. Agora... Por que eles fizeram essa festa, você sabe me dizer? Não. Que eles trouxeram, você agora está ciente. Eu sabia que ele tinha trago. Só não sabia qual que foi o intuito que você acabou de falar. Por quê e quando. Mas sabia que tinha sido eles. Nós somos uma cultura baseada com os portugueses. Então, tudo que a gente tem aqui veio de lá. É baseado de lá. Sim, mas se 80%. O Brasil tivesse criado isso, entende? Não, mas 80% veio de lá. Mas beleza, vai lá, continua a história. O que precede o carnaval? São perguntas que eu estou te fazendo. E não são retóricas. O que precede o carnaval? Não sei do que você está falando. Ok, nada precede o carnaval. Mas o que vem depois do carnaval? Que eles falam assim, todo mundo peca no carnaval e depois vem a quaresma, né? Que eles falam assim que pra como é tirar o pecado que eles fizeram durante o carnaval. A quaresma vai cair em cima de quê? 40 dias. 40 dias. 40 dias pra quê? Eles falam pra não comer carne, pra fazer oração, pra pedir perdão pelos pecados que eles fizeram, que eles cometeram. Sim. E vai cair quando essa quaresma? Depois do carnaval. Sim, mas a quaresma quer dizer quanto tempo? 40 dias. 40 dias. Ou seja, vamos contar. Hoje ela vai terminar dia 20... Hoje é dia 20, 21, 22. 40 dias do dia 22 agora vai dar quando no mês? Não sei, eu sou ruim de cálculo, meu filho. Início de abril. Certo? Uhum. Vai dar mais ou menos início de abril ali. Que vai ser antecessor à paixão de Cristo. Entende isso? Sim. Agora vamos entender. Os portugueses vieram com algo que era uma brincadeira e se fixou primariamente no Rio de Janeiro. Como algo que era para
despir o povo daquilo que era conhecido como opressor. Sim. Uma viseira para um animal. Então o povo tinha que se divertir. Ao entrar nessa ideia, o povo tem que se divertir, eles liberaram tudo. Então, o que hoje nós chamamos de bloquinho de carnaval, era uma festa, entre aspas, inocente. Uma festa onde a pessoa bebia, enchia a cara, se divertia. E depois vinha a quarta-feira de quê? Cinzas. Aonde se até meio-dia ia para a igreja católica e passava várias coisas acontecem dentro da igreja que eu não quero nem falar. Depois 40 dias de quaresma. Correto. Aí vem a paixão de Cristo. Parecia tudo muito inocente. Só que aí eu quero te fazer uma pergunta. Nós conhecemos, sabemos que o nosso público é variado. Tem espírita, tem católico, tem pessoa do candomblé, da Umbanda. Tem pessoas que não têm crença nenhuma. Mas você vai para uma missa depois de uma quarta-feira de cinza, você vai numa missa? Eu não, porque eu nunca fui católico, então nem sei como é que funciona. Tá. Então, mas o carnaval é... Mas eu não posso... A princípio... Sim, mas eu não posso falar por eles. Então, eu não sei como funciona. Certo. E porque eu nunca fui católico, então, tipo, não sei nada da religião católica. No sentido de praticante, né? Sim. Mas... Até então, igual eu acabei de falar, da quarta-feira de cinzas, como funcionava, eu sei porque meus avós eram católicos. Então, assim, eles iam, não sei nem se eles participavam, porque eles morreram quando eu tava ali de criança para adolescente, então nem sei se eles participavam também do carnaval em si. Certo. Mas, eu não sei como funciona direitinho, assim, o catolicismo, né? A ideia do catolicismo. Então vamos lá, para chegarmos a um raciocínio lógico. A pessoa passou desde a quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, pulando o carnaval. Por que você está falando quinta, Elias? Se o feriado, assim, que não é feriado mesmo, mas um dia propício para o carnaval é na terça, mas essa ideia, a primórdia no século 20 e 21, ela vem desde a quinta-feira, por causa de escolas de samba. Mas antes disso, havia um período curto de carnaval. Sim. A Igreja Católica, assim como eu falei, gente, preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Assim como eu falei que o Natal era algo da Babilônia, algo dos deuses babilônios, você discordou de mim também nessa ocasião, como eles pegaram algo da Babilônia e transformaram em algo sacrossanto, a mesma coisa é a festa de carnaval. O que a Igreja Católica conseguiu fazer? Porque a origem do carnaval é dada aos deuses da antiguidade. Na Babilônia se realizava, Luiz, a comemoração das ceias. Era coisa das deusas. Era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias, sendo morto a fim de comemoração. Ele simplesmente assumia a identidade de um rei. Sim. A Igreja Católica pegou isso e transformou como o seguinte: nós, como pecadores, temos um dia que estamos livres para fazer o que quiser. Entende isso? Sim. Então, nesses, vamos pular, 5, 6 dias praticamente, que é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aí quarta não. No sétimo dia não, porque o sétimo dia é o dia que tem que dar a perfeição. Aí a gente peca. Isso é segundo o carnaval. Sim. Você vai pecar, você vai assumir várias identidades, você vai se tornar uma pessoa diferente, entende? Sim. Aí você fala assim, Elias, como assim uma pessoa diferente? Entenda, você vai estar lá no carnaval, adeus à carne, Sim. dando um de que eu posso pecar à vontade, porque nesse período Deus vai perdoar. Você vai estar automaticamente trazendo para a sua vida todas as maldições, deixando com que o inimigo faça o que quiser. Então, você está afrontando a santidade de Deus, afrontando Deus de alguma forma. Compreende isso? Sim. E automaticamente,
Na quarta-feira você vai pedir perdão a Deus como se aquilo nunca tivesse acontecido. Você, como um cristão protestante, você acha que existe um dia que você pode pecar à vontade? Não. Você acha que assim, ó, vou tirar de quinta até terça-feira, vou prostituir, vou matar, vou roubar, vou fazer o que for. Na quarta-feira eu vou pra igreja de manhã cedo, vou pedir perdão, Deus vai me perdoar, e tudo que eu fiz ficou no passado, não vai ter nem consequência. Claro que não. Você acha isso certo acontecer? Visão bíblica agora, não tô falando. Uma visão bíblica. Você acha certo uma pessoa, quinta-feira, ela começou a beber, usar droga, ela começou a prostituir, casado ou solteiro, não interessa. Ela começou a dar ao seu corpo e receber no seu corpo os prazeres da carne diversos. E aí, depois de passar esse período todinho fazendo isso, quarta-feira ela vai para a igreja, vou ficar de cinzas. Daqui para frente eu não vou comer carne. Daqui para frente, ó, eu vou ficar quietinho. Você acha que isso afronta Deus de alguma forma? Sim, com certeza. E tudo... Até porque nós estamos falando de legalismo. Porque ainda eles estão vivendo com mentalidade de legalismo. Sim. E aí quando você vive com mentalidade de legalismo, você vai tentar fazer igual faziam antes. Vamos colocar lá, os judeus faziam a mesma coisa. Ia lá, fazia os pecados e depois tinha que matar o animal para pedir perdão para Deus. E isso é a mesma coisa que eles fazem. Vai lá e quebra o pau inteiro para depois ir lá e não deixar de comer carne, fazer a quaresma e pedir Deus perdão pelos pecados. Então nós estamos colocando o povo de lá, mas o povo daqui do mesmo quadrado. O que eu quero dizer, eu quero que você entenda o seguinte, e as pessoas também entendam o seguinte. O que acontece? Eu não estou falando que é certo a pessoa fazer isso. Eu concordo totalmente com você, até nesse ponto, que é errado. E você trazer isso como história, tudo bem, é histórico. E nós temos que aprender isso mesmo historicamente também. Só que, quando eu falo na questão, vamos colocar de novo, novamente. Tá, mas questão... aí você já tá entrando, eu nem acabei de explicar ainda. Tudo bem, calma, nós vamos chegar, sim, nós vamos chegar lá. Você vai fazer esse raciocínio. Só que, quando você traz isso e coloca Deus dentro, de novo, novamente, dentro de uma caixinha, e falar assim, não, Deus não pode trabalhar dessa forma, porque Deus não vai mover nesse lugar. Então nós podemos parar de fazer evangelismo dentro de um bloco, por exemplo. Porque eu conheço várias pessoas que saem, por exemplo, agora nesse carnaval, para evangelizar pessoas. E pessoas são alcançadas dentro do bloco, da mesma forma. Então, eu novamente venho falar com você. A gente não pode mensurar a história e não pode deixar ela morrer, claro, porque é errado. E eu não tô falando que é certo. Momento nenhum eu falei que isso é certo. Momento nenhum eu falei que compactuo com um cristão que tá lá no bloquinho do mundo, por exemplo. Porque tem muitos cristãos agora que tá ali na igreja num domingo, mas tá durante a semana no bloquinho. E vai estar lá amanhã também no bloquinho. Entende? Entendo. Isso pra mim é totalmente errado. Isso é totalmente errado. Mas, novamente, vem falar, quem sou eu pra julgar? Porque eu não posso julgar. Eu não posso condenar. Não posso. Só que, pra mim, eu como cristão não faria. E não acho certo quem faz. Entendi. Mas vamos lá. Como eu estava te falando, se isso diretamente deixa, vamos pôr bem claro, Deus triste. Sim. Porque isso é uma ofensa. O carnaval não existiu nos tempos bíblicos, como a palavra carnaval, a festa da carne. Ela tinha outro nome e o mesmo simbolismo que tem hoje. Sim. Que é a festa que agride a personalidade, agride a pessoa de Deus de alguma forma. Essa festa foi surgir depois de muito tempo de Cristo. Sim. Mas essa festa, primeiramente, ela influencia os calendários, sociedades, padrões sociais. Ela influencia todos. Porque nessa festa pula preto e branco. Sim. Pobre e rico. Héteros e os LGBTQIs a mais e derivados. Nessa festa é católicos, candomblé,
Protestantes também agora estão fazendo isso. Nessa festa as pessoas estão misturando a ideia do profano com o santo e achando que nesse momento isso não tem nada a ver por uma conjunção de ideias. Qual a ideia? A ideia é que eu posso ganhar alguém para Cristo dentro de um bloquinho. Ok? Na tradição católica, o carnaval tornou uma grande celebração antes, no tempo da previsão da penitência da quaresma. Durante a quaresma, o fiel católico não deveria comer carne nem fazer festa para se purificarem e preparação para a Páscoa. Aí eu cheguei onde eu queria. Então, os dias antes de começar a quaresma, surge a tradição de aproveitar o último dia de liberdade. Entende? Sim. Então, esse último dia, comendo, festejando, desfrutando muitos prazeres. E esse dia ganhou o nome de Carnaval. Agora, vem cá. Antes da gente entrar para dentro da Bíblia e ver o que a Bíblia quer dizer sobre festas que maculam a vida do cristão e principalmente quem a Cristo tem como Senhor, e como essa festa na nossa sociedade causa um tremendo desastre. Veja bem, o carnaval em Belo Horizonte no ano de 2023 tem mais de 5 milhões de pessoas que vieram dos interiores, da própria Belo Horizonte, Minas Gerais. E até fora do Brasil. Fora do Brasil, fora do estado, para curtir o carnaval. Ou seja, é o último dia de liberdade para quem não acredita mais na liberdade de Cristo. Essas pessoas estão se tornando, em si, causadores do mal desnecessário. Elas estão dando-se a casamentos e a festas, a prostituição, a drogas, as coisas que vão destruir o chamado templo do Espírito Santo. Mas essas pessoas não têm uma convicção, que lá atrás, quando eu falei no catolicismo, era para ser uma coisa inocente, mas com um fundo de verdade. Os padres, o Papa, sabia qual era o fundo de verdade dessas festas. Mas para o povo é como uma coisa inocente. Então, lá atrás era inocente. Quem nunca cantou, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Hoje, não é só uma questão profana, é uma questão de, como muitos falam, você está sendo preconceituoso. Porque a frase continua com uma palavra de preconceito. Então não se canta mais isso. Mas se canta coisas até o chão, vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão. Chamando... Ou pior, chamando mulher de cachorra, de vagabunda. Concordo. Chamando a mulher de tudo quanto é baixo. E calão, tá as lá, palavras. né, E a mulher tá lá, se despindo. Ou seja, não há mais um desfile de roupas, mas há um desfile de nudez em plena via pública, o sol quente, deixando os abusos acontecerem, não só do álcool, das drogas, mas abusos de homens. Aí alguém fala assim, mas não pode tocar. Agora me diz como uma pessoa inflamada pelos pensamentos sexualizados vai conseguir controlar os seus impulsos de não tocar numa mulher. Alguém fala, mas ele tem que se controlar, ele já está bêbado, ele já está drogado. E ele tem desejo de uma mulher. E ele cria fantasias e de repente ele vê, sei lá, vou usar por exemplo, uma ruiva. E aquela ruiva está dançando, talvez esteja até acompanhado, e ele vai e fala assim, é ela que eu quero, é meu último dia de liberdade. Ele vai assediar a mulher. Ele corre, a polícia não pega e fica por isso mesmo. Mas essa mesma mulher, que está ou com vestes ou despida, se fosse numa situação comum que eu falo sem o dia da liberdade dessa festa carnavalesca, se fosse um dia comum, todos iriam entrar no meio e falar, vamos achar esse homem e prender esse homem e acusá-lo por crime de assédio ou de abuso. Sim. Mas nessa festa alguém vai falar, deixa passar. É carnaval. Vai pular, vai gritar, vai ser feliz. E ela vai falar, não, foi assediada. Alguém vai falar assim, mas aqui é todo mundo pegando todo mundo. Aqui é mão passando ali, é mão passando lá. Abre um parênteses. No ano de 2021, no ano de 2019, ou 18, 19, foi 19.
Eu trabalhei no carnaval como segurança na quadra do Zico. Trabalhar. E naquela festa, eu acho que eu nunca me senti tão pra baixo na vida. Eu vi uma menina que chegou com uma camisa feminista e ela dizia, naquela camisa estava dizendo que meu corpo, minhas regras. E ela chegou pra mim e perguntou pra mim aonde que era o banheiro. Eu estava no acesso do camarim para o palco. Então ela não tinha acesso ali, ela estava querendo ver um dos cantores que ia se apresentar. Eu falei com ela, o acesso ao banheiro é lá no final da festa. Correto. Ela, não, beleza, tal. E tinha uns caras, chegou uns playboy, sabe? Todos ali bombados, sabe? Na Dura Teston, sabe? No Danoninho, fortinhos, sem camisa. E já começaram do estilo Abadá, querer mexer com as meninas. E ela, como uma boa feminista, já começou a dar palavras pro homem de ordem, já começou a soltar para ele, sabe, aquele intuito raivoso. Pouco tempo depois, a festa estava rolando algumas horas, eu já estava cansado, né? Porque você já fica cansado, você está trabalhando de segurança, então você tem que ficar atento e tirando pessoas. Essa mesma menina estava quase despida, e olha que ela estava com uma blusa e uma mini saia. Ela estava quase despida, com quase um top, e não esses homens, mas outros, já estavam tocando no corpo dela e ela não conseguia ter aquela memória, sabe? De falar assim, não, toque em mim. Porque aquela blusa já não fazia mais sentido pra ela. Ela não estava mais com a blusa. Quando eu olhei pra ela, na hora eu lembrei que estava escrito na blusa dela. Veio um, puxou ela pela cintura, ela deu uma risadinha, empurrou ele, já sem mais, desfalecendo. Aí veio o outro, começou a dar um papinho, não sei o quê. Ela começou a beijar um, beijou o outro, beijou o outro, beijou o outro. Até que chegou uma hora que ela tava ali tão bêbada, tão bêbada. As amigas dela estavam tentando tirar ela brigando. Os seios já estavam à mostra literalmente. Aí veio um. Um chegou, vendo a cena, tal, conversando, forçou uma situação com ela. Na hora você vai intervir. É o que fizemos. Eu como segurança, mais duas guardiãs. Tirei o cara tal, ela falou que eu estava errado e o cara estava certo. O cara chegou tocando, pegando, beijando. No final da festa eu entrei numa conclusão. Eu vi muito mais coisas, mas esse exemplo pra mim tá muito claro. Que não adianta ela ter uma certeza antes, porque na hora que ela está bêbada, na hora que ela estava fora de si, nenhuma convicção que ela tem, na verdade, foi imposta. Ela beijou quando os homens ela queria, homens que viu a situação dela, vulnerável, foi e beijou ela. Ok, falei do que é o carnaval em poucas palavras. No dia de hoje, num bloco de festa que teve lá no Rio de Janeiro, houve uma troca de tiro e 20 pessoas foram feridas. Uma criança de 9 anos e uma mulher de 35 anos, não sei se é da mesma família, foram mortas. Esse é um bloco de carnaval. No bloco de carnaval, no centro da cidade, eu estava vendo no grupo aqui, eles estavam pedindo mais seguranças para um prédio, porque as pessoas estavam urinando e defecando em frente ao prédio. Em 2019, eu trabalhei nessa festa. Em 2018, eu trabalhei num hotel, se eu não estou me enganando, invertendo as datas, eu estou achando que eu estou invertendo essas datas. Eu trabalhei em frente a um hotel. O dono do hotel ficou desesperado, até os judeus, os donos do hotel. Eles pedindo, por favor, não deixar ninguém urinar nem defecar. As pessoas contra qualquer tipo de discriminação. Mas na hora que eles viram a estrela de Davi lá, começaram a achar que tinha tudo a ver com Jesus Cristo. Os caras são judeus, não cristãos. E começaram a desdenhar. Aquele tacar copo de cerveja, copo com bebida, e fazendo sinais. E não estou falando de pessoas só brancas. Também pessoas pretas fazendo isso. Ok, eu estou falando do ambiente. Agora, todo esse ambiente hostil para a nossa realidade cotidiana, um cristão entra lá dentro para pregar o evangelho. Aí eu te faço uma pergunta. Como é que você prega um evangelho dentro de uma situação dessa? Retórica pergunta. Ok. Depois disso, eu fico olhando para os céus, depois de ver essa cena, eu fico olhando para o céu e pensando como Deus está vendo a humanidade. Porque essa é uma festa não é mais só brasileira. Em vários lugares vão ter festas até piores do que essas. Porque atrás da árvore tinha 2 homens tendo relações. Para a nossa sociedade está comum. Mas perante o que nós vemos até mesmo em Romanos,
E a palavra de Deus diz, é errado. Correto. Aí, essa representação fere a Deus de alguma forma. Tudo isso fere a Deus. Aí, uma igreja evangélica tem a simples ideia de chamar pessoas cristãs e não cristãs para virem e fazer um bloco antes do carnaval. Correto. E dizer que é uma festa Correto. muito parecida com o carnaval Correto. e falar que vai pregar o evangelho ali. Correto. Correto? O intuito é falar que vai pregar o evangelho. Sim. A mostra de uma falência do nosso evangelho começa aí. Por que eu vou falar disso? Porque o pastor que autoriza e fala disso, não, vamos montar um bloquinho. Aí ele monta um abadá. A pessoa veste uma camiseta como se estivesse em Salvador, Bahia. Terra linda, maravilhosa. Mas acontece tanta coisa ali. Já ouvi tantas coisas. Conheço pelo menos dois eu conheço, que são filhos de carnaval da Bahia, que não sabem quem é o pai. Ok. Aí ele faz o mesmo projeto. A pessoa pinta o rosto, joga glitter e maqueia, e os homens se vestem, põem um óculos, até aqueles óculos fantasiosos e tal. Aí você chega na igreja. Aí, na igreja não, na rua. Aí tem um carro de som passando e ele tá dançando igualzinho como se estivesse no mundo. E o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí eu não sou Deus para julgar, é verdade. Mas eu sou um ser humano que paro para observar e pensar como está o coração de Deus quando ele olha e vê pessoas que estão ali tentando agradar a Deus, só que da forma errada, e sabendo que aquilo está errado. Por que está errado, Elias? Porque da mesma forma que ele dançava no mundo, ele começa a dançar para Deus agora. Não, nananina não. Sim, Aí eu sim, discordo sim, totalmente, sabe por sim, quê? Não. Sim, sim. Porque eu estava no bloco. Eu estava lá. Sim. E não tinha ninguém descendo até o chão, não tinha ninguém de mini saia, não tinha nenhuma música sensualizando, não tinha ninguém Mas sensualizando. qual que é a intenção de reproduzir o mesmo carnaval não, Elias, do aqui, mundo? deixa eu falar com você. Não, me explica qual é a intenção. Deixa eu falar. Se você faz alguma coisa sensualizando, Certo. concordo com você, alguma coisa que você está dançando, coisas que não tem nada a ver com Deus. Todas Certo. as danças são diferentes, a alegria é totalmente diferente. A minha liderada da minha célula, tem pouco tempo de convertida, ela Sim. estava lá, ela falou assim, ela postou no Instagram dela, falou assim, um menino respondeu, comentou os stories dela, falou assim, esse povo aí tá ação, por que eles são tão alegres dessa forma? Porque estão brincando sem precisar beber, sem Sim. precisar se drogar. Aí você tá mostrando o quê? Que você não precisa disso pra você ser feliz. Você não precisa de coisas que além da presença de Deus pra ser feliz. E aí você tá mostrando pro mundo que é diferente. A alegria do povo cristão é diferente. Pra você mostrar pro mundo Qual é a que diferença? você... Total. Qual é a Total, diferença? porque você está lá com um intuito diferente do mundo. Qual que é o intuito do mundo? É você se prostituir, é você se drogar, é você se acabar. Nós Sim. não. Aí, não, beleza, Nosso, deixa eu te beleza. falar. Não, deixa eu terminar. Pera aí, eu vou ter que te cortar, desculpa. Beleza, vai lá. Beleza. Aí alguém que tá no mundo fala assim, não, mas eu pulo o carnaval com minha filha desde 1980 e nós tínhamos só a marchinha. Sim, Só a marchinha. Eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca fiz nada. Nós estávamos só na marchinha. sim, Do bloco da família, do bloco da rua, do bloco do quarteirão. sim. Ali no Santa Terezinha, tem, por exemplo, tem alguns blocos que é só de pessoas assim mais antigas. Sim, que não tem até um uma- bloco aí de pessoal que só tem problemas especiais. Isso. Sim. Eles não bebem. Só que o simbolismo do carnaval, eles estão representando. A igreja está representando também um simbolismo do carnaval de alguma forma. Não, é porque nós estamos falando de Deus. Mas a pessoa que está lá não está Estratégias. bebendo, não está fumando, não está fazendo nada errado. A única coisa que ela não está fazendo igual a igreja é que ela não está cantando louvor. Estratégia, Elias. Estratégia. Tá. Por quê? Não, mas Teve isso pra mim não é pregação, estratégia. teve redenção, teve pessoa aceitando a Jesus. É totalmente diferente. Não é Totalmente diferente de Não você é. estar no mundo, de você estar dançando na roda de escarnecedor, pelado, se drogando, transando, porque lá não teve nada disso. Não teve nada disso. Será? Lá não teve.
Eu estava lá. Tava lá desde o início até o final. Mas você viu a mente de cada um? Se eu tô afim de Elias, pegar uma mulher e a mulher tá no bloco, eu tô junto com ela no bloco. Você tá dentro da igreja, você vê a mente de todo mundo que tá dentro da igreja? Não vejo, mas eu sei. Mas A aí mesma eu tô dentro coisa. Não, mas há uma diferença. Não. Há uma diferença. Qual que é a diferença? Se Mas... a palavra de Deus está sendo pregada da mesma forma. Não, não você tá. Não tá. Teve pregação da mesma coisa. Me explica aqui. Teve pregação do mesmo jeito, mano. Teve pregação do mesmo jeito. Teve redenção da mesma forma. Será que teve redenção da mesma forma? Teve da mesma forma. Não, cara, não teve. Por que não teve? Sabe por que não teve? Você tem a sua Bíblia aí com você? Tá aqui. Pode abrir em Romanos 6, a partir do versículo 15, por favor. E depois a gente vai abrir também em Coríntios 6, do 18 ao 19. Vamos lá. Mas enquanto você abre aí, eu vou te falando. Sabe por que não teve? Sabe por que não teve? Porque é o seguinte, quem tá com a intenção de fazer algo muito parecido com o mundo, não tá com a cabeça formada. Romanos capítulo 6, versículo 15. Pode falar. Beleza? Nós não vamos ler tudo não, mas porque senão teria que começar do primeiro versículo. 15. Pode 15. ler? Lê em diante, até o 23. Pois porque pecaremos porque não estamos debaixo de lei, mas debaixo da graça. É uma pergunta. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos lhe obedece? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração, a forma de doutrina a quem fortes entregue. Continuar? 23? Você leu até o 23? Não, até o 23? Tá, então beleza. E libertados do pecado, fortes feito servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, porque quando eres, que era Eros, né, que era que eu achava aqui, era servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tens então das coisas de agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, é feito servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok. Empresta aqui só para te falar um versículo aqui. Vamos lá, 7... Deixa eu ver se é 16. 16 aqui. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Sim. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É uma pergunta. Sim. 17. Mas a graça de Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. Ok? E, libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Deixa eu só explicar isso aqui para você poder entender um pontinho disso aqui. Quando falamos das pessoas da lei, elas ainda não conhecem a Cristo, não produzem frutos. Correto. A partir do momento que você conhece a graça e a justiça, você está liberto. Você agora começa a produzir frutos. Correto. Ou seja, se eu estou na presença de Deus produzindo frutos, eu tenho que automaticamente, não para que o mundo olhe para mim, mas olhe para Cristo, que ele veja a diferença. Para que ele olhe para mim e veja que a representação minha agora é de Cristo. Correto. Não represento mais nada que o mundo tem a oferecer. Correto. Nem festas,
Nada disso. Ah, Elias, eu não posso ir pra festa? Você pode ter uma festa da sua família. Mas uma festa que diz que é a festa da carne, eu não posso representar ela como forma cristã de forma alguma. Ah, mas por que disso? Aí tá em Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 19, eu vou falar sobre essas festas do mundo. Mas quando o cristão fala assim, não, vou fazer um carnaval crente, ou vou fazer um bloquinho muito parecido com aquilo que tem no mundo. Ou seja, se eu estou no mundo, me desculpa, mas eu sou sim, sim, não, não. Mas se eu estivesse no mundo, eu falo assim, pra que eu vou na igreja se aqui... Eles estão fazendo a mesma coisa que a gente tá fazendo. A diferença é que eles não estão bebendo, não estão fumando, eles estão ali e tal. Mais ou Não é menos. a mesma coisa, mano. É a mesma Não coisa. é. É a mesma coisa. Não é a mesma Ou então coisa. eu vou ter que falar com a igreja. Não é. Espera aí, então deixa eu terminar aqui. Então eu tenho que falar com uma igreja. Preste bem atenção. Sim. Então eu tenho que falar com uma igreja. Presta bem atenção. Correto, mano. Que uma igreja de LGBTQIA, prega o mesmo Cristo de uma igreja que não prega não é LGBTQIA. Por quê? Eles pegam o mesmo Cristo? Não, eu tô te perguntando por quê. Ué, porque eles estão fazendo a representação da igreja evangélica. E a igreja evangélica tá fazendo a representação do carnaval. E aí? Deixa Não, eu te me falar. explica aí. Vou te Não, falar me a explica. diferença agora. Tá, me fala a diferença. Deixa eu te falar. Primeira coisa. Sim. Uma igreja que representa o LGBTQIA+, e caramba, as 4 que for, deixa eu te falar uma coisa. Ela tá representando, tentando copiar uma igreja evangélica. Ela Sim, não tá e a copiando... igreja evangélica Não, deixa tá eu fazendo terminar. carnaval, copiando Deixa eu quem? terminar. Tá. Ele não tá representando Cristo. Por quê? Qual que é a base que eles usam pra fazer a teologia que eles pregam? Ah, Cristo? Não, mas tem alguma outra coisa. Qual que é a outra coisa que eles colocam, né, na pregação deles? Que é tudo liberal, que pode fazer, que Sim. pode continuar. Isso é totalmente errado, porque a Bíblia condena. Eles estão errados? A Bíblia condena. Ponto. Sim. Beleza. Quando você faz uma festa dessa, você não tá representando o carnaval. Como não? Se Não, você não se tá. Você tá copiando quase tudo Você há não no tá. carnaval. Você não tá. Você tá usando estratégia pra poder fazer. É diferente. Estratégia. Não. Aí você tá querendo usar a Estratégia palavra de Paulo. porque- Não. Quando Paulo fazia, me fiz de ser Porque, de tolo pra ganhar os não, tolos de boa. estratégia diferente. é diferente. Muito diferente. Muito diferente de você estar representando. Porque eu poderia falar assim, eu vou representar a festa aqui e tá pecando do mesmo jeito lá. Mas nós não estávamos fazendo pecado. Como não? Porque eu estava lá. Mano, eu Se estava nós somos, lá. espera aí, nós somos Eu seres estava caídos. lá, e eu- Salvos pela graça. Aí você tá falando que eu estava lá no meio e Sim. pecando? Mas você não peca, não? Não, eu estava lá no meio pecando. Pegando? E aí eu vou pro inferno porque eu estava pecando. Não, você não vai ao inferno por causa do pecado. Você vai pro inferno por transgredir a graça de Deus Não, ali. mano, não. Não? Não tem como, mano, você falar que eu estava pecando. Por Porque que eu não? estava na Se aqui festa. nós podemos estar pecando. Eu não estava na festa com pensamento de pecado. Eu não estava lá fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Mas sabendo É você diferente. que a representação do É mundo de- é a mais não. destrutiva. Mano, não. Vai terminar Não, o carnaval, nós não, vamos não, ter não. números exorbitantes de Não, mulheres mano. grávidas, de pessoas com Carnaval. doenças e tudo mais. E Aí aí eu você tá representei. falando que na festa que eu estava, tava todo mundo lá transando e pegando, fazendo e Não, acontecendo? só representando o que estava acontecendo. Não ia estava. acontecer, na verdade, que foi Não verdade, estava. E vai acontecer depois. Não estava. Não? Não. Não estava. Não. Não estava. Então, beleza. Então eu posso fazer uma festa, falar assim, ó, vou fazer uma festa aqui. Vai ser uma festa de funk gospel. Funk De gospel. quê? Funk gospel. Sim. Certo? Vai ser vamos pular. Trono dos Popozudos. Tronos dos proposudos? É. Você tá totalmente... Que coisa louca, né? Você tá mudando totalmente o sentido do negócio. Sério. Aí eu vou fazer Porque Peraí. se você vai fazer uma festa de funk gospel, primeira coisa, não vai ter ninguém rebolando lá embaixo. Você tem até o certeza? chão. Tem, porque eu já fui. Não vai ter ninguém Não, lá rebolando. eu já vi. Não vai ter ninguém lá rebolando até o chão. Primeira coisa, não vai ter ninguém. Se for pessoa que é cristã de verdade, não vai estar lá rebolando até o chão. Mas aí fica Aí, fácil. não, deixa eu terminar. Aí você tá falando assim, então, que o funk não é de Deus. O quê? Que se todos os ritmos foi feito pra ele, pra adoração Alexandre dele. Aposan. Deixa eu terminar de Não, te perguntar. Então, você tá falando Não, vai. que os ritmos não são de Deus. Se todos os ritmos são de Deus, se a própria ritmo música não é de Deus, tudo O é de ritmo Deus. não é de Deus. Tudo foi feito pra Deus. O problema é o ser humano que pegou a coisa e transformou a coisa pro pecado. É diferente. Não. É diferente. Não. Quando eu pego alguma coisa e transformo aquilo que Deus criou como pecado, porque tudo que tá na nossa mente foi criação de quem? Foi de Deus primeiro, não foi? E ele que nos dá capacidade de criação? Deus criou o pecado? Deus não dá Deus criou o pecado? Não. Então, Porque o homem que vamos caiu. partir daí. Vamos Aí partir daí, eu tô então. te perguntando. Então tudo que o homem cria não é de Deus. Hã?
Tudo que o homem cria não é de Deus. Não, o homem criou é dele. Não é Mas de quem Deus. deu inteligência Não é pra ele Deus. criar. E você Não, pra usar- Deus não é não. Não. Não, você Aí, criou, então, uma, beleza. você criou uma violão- bomba atômica pra Deus? violão que você cria Não, pra peraí, tocar... você criou uma bomba atômica pra Não, Deus? Tudo, não foi é a pra pergunta que você me fez. Tudo que o homem cria pra Deus? que Tudo eu não. acabei de falar. Quando você cria com pensamento torto, quando você cria com propósito torto, é diferente de quando você cria com pensamento pra Deus. Ah, Tudo que você cria com pensamento torto não é pra Deus mesmo, não. Quando você cria, quando é pra Deus é uma coisa, quando não é pra Deus é totalmente diferente. Eu posso criar um livro que não é pra Deus? você pode criar um livro que não é pra É. Deus? Ué, todo livro que você cria não é pra Deus. É pra instrução. Tem livro, mas é com instrução pra coisa que não é... Para o ser humano. Mas não é pra Deus? Não. Para, mano. Cristão, quando escreve um livro... Existe glória coisa- a Deus. Existe a glória para Deus. Mas é pra Deus. A glória é pra Deus. Então, mas não é pra Deus. Se eu escrever um livro, eu tenho inteligência, talento pra escrever um livro. E ele não Agora, me capacitou pra escrever pra ele? aí que tem. Presta bem atenção. Se eu escrevi um livro, Sim. e esse livro tá escrito aqui, Como Matar uma Pessoa, eu tô dando glória ao nome do Senhor? Lógico que não. Acabei de então, falar. cara. Porque quando você tá escrevendo Agora, alguma coisa, quando eu escrevo- ou tá criando alguma coisa que não é pra Deus, isso é lógica. Acabei de falar com você. Todo mundo pode criar uma coisa que não é pra Deus, que não vai glorificar a Deus. Todo mundo pode fazer isso. Tá. Mas aí eu acabei de... A pergunta foi que eu te fiz foi... antes. Que eu Sim, te fiz foi o sim. quê? Repete Então ela todos os ritmos que foram feitos, nenhum é pra Deus. Não. Deus não precisa do ritmo. Ai, mano. Deus precisa de louvor a Ele. Então, Mas, Se você criou um ritmo pra que- louvar a Deus... Tá. O que é louvor? Vamos baixar o tom aqui. O que é louvor? Baixar o tom, desculpa. Gente, desculpa, nós estamos gritando, eu tô gritando. O que é louvor? O que é louvor? É você louvar ele, fazer Não, alguma pera. coisa. O que é louvor? Adorar ele. Justamente. Quando você tá fazendo Tá. Um alguma católico pode louvar o Senhor? coisa... Pode. Um espírito pode louvar o Senhor? Pode. Então o que é louvor? Adoração a Deus. Quando você tá louvando a ele, fazendo alguma Não. coisa... É o quê? Louvor, se você buscar aí agora, louvor vai ter até um significado no dicionário. Mas louvor é dar glórias, Sim. honras, a quem você quer destinar. A Deus. Não. Ou o diabo também. Aí Então. fica a critério seu. Então, louvor. Adoração, também. Tanto louvor como adoração você pode dar para quem você quiser. Correto. Agora, a forma como você vai fazer isso que vai dar o ponto de curva ou a diferença entre um e o outro. Eu posso adorar a Deus no banheiro cantando? Pode. Legal. Agora, eu posso adorar a Deus numa orgia? Lógico que não. Porque você tá no pecado. Sim. Isso Teve é uma lógica. diferença? Lógica, isso é lógica. Não precisa nem ter Então, diferença, pronto. é a lógica. Aí você tá falando assim, ó, todos os ritmos foram feitos para Deus? Não. O ritmo foi feito para nós. Nós entendemos o ritmo. Agora, a intenção, que é o louvor e a adoração que tá na minha vida, no meu E coração... é o que eu acabei de falar. Não, Se o você ritmo não foi falou feito pra Deus, quem criou foi o ser humano. Quem Mas criou ele foi o ser criou humano. pra Deus. Não, ele não criou para Deus. Quando ele cria pra Deus, claro que é de Deus. É pra Deus. Não é, cara. Você criou Claro um ritmo que é. para um ser humano. Se você perguntar o cara que criou o rock se ele criou pra Deus, ele vai falar, não, criou um ritmo aqui pra trocar uma música pra nós. Foi um ritmo que chamou a nossa atenção. Acabei de falar, quando você cria pra Deus. Eu estou E falando o funk quando foi você criado criou... pra Deus na sua essência. Eu não tô falando da essência. Eu estou falando quando é criado pra Deus. E eu estou falando... Aí você tá falando de quando de a qualquer- música... de Pera, qualquer- então de deixa eu entender aqui, qualquer então. ritmo. Eu não tô Espera falando aí. só Deixa eu do funk. compreender aqui. Ah. Então você tá falando assim, então quando a letra da música é feita dentro do ritmo do funk, pra Deus é válido. Correto. É válido. Qualquer ritmo Tá, que você faz, beleza. que você vai Em fazer... em partes que eu posso concordar. Qualquer ritmo. Ah, não, um jazz não é pra Deus. Peraí, eu fiz em partes. um jazz voltado Em pra partes, Deus. aqui. Eu fiz, Presta vamos atenção. colocar, um pop voltado pra Deus. Então nada disso é pra Deus. Deus não vai A receber letra- aquilo que eu fiz pra ele. Presta bem atenção. A letra que se escreve e a intenção do coração vale muito mais do que qualquer ritmo. Correto? Mas aí você já ouviu o Alexandre Aposan falando num podcast, se eu não me engano, é pro Hub Podcast. Um abraço pros meninos do Hub. E ele tá falando dos ritmos que influenciam a sexualidade, ritmos diferentes. Vejam lá. Alexandre Aposan falando sobre ritmos. Até mesmo, só se Agora- vocês voltarem uns episódios atrás, vocês vão ver nós falando mais ou menos sobre isso. Sim. Agora veja bem.
Se tem ritmos que podem provocar espíritos, e o mundo é invadido por espíritos, se assim podemos dizer. Não precisa nem ser por ritmo. Você Calma, pode calma. liberar ele entrar na sua vida de qualquer forma. Não precisa ser por ritmo. Calma. Calma. Eu tô tentando explicar, você tá tirando raciocínio, e isso é ruim. Vai lá. Se um ritmo pode me levar a lembranças da minha vida antiga, pode me levar a instintos, não vou dizer selvagens, mas instintos primitivos, instintos sexualizados, você acha que esse ritmo seria legal? Eu não tô falando que ele é certo ou errado, mas legal. Não, legal. Um ritmo que tá mexendo comigo, um ritmo que tá mexendo com minhas células, e tá tão sexualizado, porque para aquele ritmo ter um certo sucesso, presta bem atenção. Peraí, deixa eu falar. Para ele ter um certo sucesso, e se ele foi um ritmo criado com a intenção de um baile funk, por exemplo, então nós conhecemos ele daquela forma. De aí você lembra de menino de shortinho, mini saia, de tudo mais. Beleza. Esse mesmo ritmo vai e entra numa música dentro da igreja. Não lembro menino de mini saia. E eu não fico pensando nisso, por exemplo, quando Não, eu escuto. não tô falando de pensar, tô falando de lembrar. Então, nem de lembrança. Porque aí, não sei se você tá me Aí- falando... aí- não, beleza. Então você tá me falando que o quê? Vamos já dessa lógica sua. Certo. O Vamos voltar lá pro carnaval, viu, gente? Daqui tudo faz já parte. até mudamos o negócio, a sintonia aqui. O rock, a essência dele foi feito para Cristo? Não, o ritmo rock foi rock. feito para o ser humano, não foi feito para Cristo. Então, mas foi feito para Cristo? Não, foi feito. Beleza. Aí hoje nós não temos várias bandas que tocam o ritmo do rock para Cristo? Toca um rock. Rock pesado ainda por cima, pra Rock Cristo. pesado. Pra Cristo. Aí eu falo com Vamos você. colocar uma que é muito famosa, G3. Sim, oficina Aí G3. vamos lá. Sim. Então, Deus não vai receber a música que eles fizeram pra ele. Não tô falando que Deus não vai receber, mas tô falando É que a não mesma foram... coisa do funk, mano. Maluco, A pera aí, lógica é cara. a mesma. A lógica é a mesma. Eu não... Olha o que eu falei, o ritmo Então, não você é fa- pra Deus. Eu tô falando que a Mas eu letra acabei e a de adoração falar tem que ser pra quando Deus. você fizer um funk, por exemplo, que for pra Deus, ele vai receber da mesma forma que você fez um rock, que você fez um jazz, que você fez um samba. Será que ele vai receber? Vai depender do seu coração, né? Então. É isso que eu tô te falando. É isso que eu quero saber. Vai depender do seu coração. É da mesma forma, é qualquer ritmo. Só que você tá falando assim que não, mano. O ritmo não foi feito pra Deus, mano. O ritmo não. Desde o início eu tô falando com você. O ritmo, foi nenhum feito- ritmo, tá? Pra você Se entender, foi feito nenhum pra- ritmo foi feito pra Mas Deus. eu tô falando isso desde o início, que eu acabei de falar com você, você concordou comigo. Que Se eu foi concordei com você? feito pra Deus, O que é que foi feito pra Deus? O ritmo ou a música? se foi feito pra Deus, O ritmo ou a letra? a letra. E Tá, ele a pode letra Deus aproveitar recebe. qualquer Porque eu ritmo. posso tirar do rock, pode tirar... Pois é, pode aproveitar qualquer ritmo, é isso que eu tô te Tá. falando. E aí você tá condenando o funk, que vão Tô colocar... condenando o ritmo. Pois é, você acabou de condenar. Que é a mesma Eu tô coisa do condenando o rock, ritmo. que é a mesma coisa do pagode. Do que é a- metal, é a tudo mesma a mesma coisa, coisa. isso eu tô te E eu falando. condeno o ritmo. Aí você fala comigo assim, Elias, mas não existe música sem ritmo. Aí que tá. Quantas vezes você já viu, por exemplo, eu sou mais do tempo, gosto muito mais do modo reformado, você não vê muito essa batucada. Mas você chega dentro da igreja, nós não temos mais um culto, nós temos mais um show. Pra gente chegar. Então, os ritmos vão ajudar. Beleza. Tem um ritmo gospel. Tem um Ritmo gospel? É, o Eu ritmo nunca vou falar gospel. o ritmo gospel, não. Que nós mais chamamos de worship, que é adoração. Não, Ah, worship, mas não é ritmo então gospel. é ritmo gospel. Ah. Porque você não vê uma música tocada do jeito que é tocada dentro da igreja, lá no mundo. Correto. Beleza. Se bem que... Do eles worship, tão do copiando. modo worship, Eles você estão não vê. copiando. Então sim, que eu Agora, já vi música só se aí do começaram mundo. aí. Pois é, Só mas se já vi. começaram. Mas você vê sertanejo tocando dentro da igreja, você vê... O ritmo é pra Deus? Não, o ritmo não é pra Deus. A letra, sim, pode falar pra Deus. Você pode pegar um louvor da harpa cristã, do cantor cristão, que é sensacional. Qualquer um desses você escolher e botar no ritmo de rock, de funk, de o que você quiser. A letra, Deus vê o coração, Deus vê a intenção do ser humano através da letra. Mas o ritmo... Eu acabei de falar. Aí Deus vai mandar você pro inferno por causa do ritmo? Aí- não. e Mas aí- o ritmo sempre tem um ritmo horroroso. E aí, E beleza. um ritmo que é ruim. Um ritmo que E traz aí- lembranças e aí- da vida passada de um ser humano. E aí- Pra você não pode trazer, mas pra outro irmão pode trazer E lembranças. aí nós vamos entrar... Vamos voltar pro carnaval? É isso, mas aí dentro disso Tá. mesmo. Por quê? Porque se é
uma lógica que você tá usando. Sim. Que é a lógica que eu acabei de falar. Sim. Se você usou um bloquinho pra você alcançar vidas, é a mesma coisa de você usar um ritmo pra alcançar vidas. Não, há muita diferença. Qual que é a diferença? Há muita diferença. É a mesma lógica. Não, é muito nosso. Qual Deus que é do a céu. outra? Qual que é a diferença da lógica? Aí você foi no profundo do abismo, do esconderijo do satangoso, meu irmão. Sério. Cara, vem cá. Ai, meu pai. Detalhe, vem cá, olha pra mim, olha aqui. Tô olhando. Olha pra mim. Sim. Detalha pra mim, desde o início, o que aconteceu no bloquinho de carnaval. Sim, ó, nós andamos assim, teve carro assim, vestimos assim, teve isso e aquilo. Fala aí tudo pra nós. Chegamos. Teve o carro que ele não andou, foi Fala parado. sobre você, como é que você chegou lá? Cheguei lá, eles pararam o carro. Teve a galera Não, chegando. Vocês chegaram lá, como assim, Já tava- arrebatou e chegou lá. Não, cheguei, saí de casa, né? Saiu Saí de casa, pegou Chegamos sua lá. moto, Chegamos lá e infringiu aí tava infração lá. de trânsito. Não, né? não exagera não. Ah, tá. Estava lá o O santo profeta bispo. Não, sou o carro. Ah, tá. O trio elétrico. O triozinho lá. É trio Ah, elétrico. é. Beleza? Beleza, tá filmando só você e põe na Não, central ali. foi nós dois. Nós dois, beleza, ó. Trio elétrico, beleza? Não parece nada um carnaval de Salvador, não, mas é trio elétrico, beleza. Parou de frente à igreja, a galera ali, nós dançamos, cantamos. Não, peraí. Como é que tava o pessoal lá vestido? Tava todo mundo de paletó e gravata? Lógico que não. Ai, aí, a não minha é igreja paletó e não gravata. deu, meu filho. Nós não fica vestindo paletó e gravata, não. Não tô meu falando que filho. você tinha que Nós estar não de paletó e gravata, nós mas eu não queria é saber uma como igreja vocês que estavam vive de paletó e gravata, não. Se Beleza, você tá mas vocês estavam pensando, vestidos como? eu tava com minha calça e camisa normal. Camisa normal. Tinha É. alguma coisa escrita nela? Não. O que tinha na camisa dos outros? Bloquinho da cidade. Bloquinho da cidade. E Bloquinho aí? da cidade. Ah, beleza. Beleza. Então, o que acontece? Descemos, tocamos várias músicas cristãs. E qual o ritmo das sentido músicas? Qual o ritmo da música? Alegre, feliz, de desse estilo assim. Axé! Depois de um tempo, o pastor subiu, fez a pregação, pessoas aceitaram Jesus naquele momento, e depois tocou mais 3 músicas e acabou. E fomos embora. E foi só isso. Foi só isso. Aí a dança foi tipo aquela assim. Todo Não! Quem dança dessa forma? no ritmo de axé, né, velho? Quem dança dessa forma? O quê? Dessa aí. Quem dança dessa forma? Ah, tá. Não, desculpa, porque eu achei que a axé dançava assim. Aí a axé vai... Não dá Não, não é- pra não ficar, é não dá, pra não. ficar sem ir na igreja. Que gatinha, hein, velho? Aqui, passa o telefone. Jesus da Foi assim que glória. aconteceu isso Não aí? tem- Não, aconteceu nada disso. Ah, pois é, eu acho que aconteceu. Não aconteceu nada Eu acho que disso. aconteceu. Você acha? Achar não é comprovar. Eu Tá. estava lá e eu sei o que aconteceu. Beleza. Mas aí eu te pergunto, se tinha um trio elétrico, pessoas com blusas, dizendo que é o bloquinho da cidade, falando que tá fazendo evangelismo, tudo bem que o trio elétrico ficou parado. E as pessoas dançavam e tal, tudo mais. O que você pensa disso tudo? Você, sua opinião. Acabei de expor uma opinião no início. Não, fala pra mim de novo. Não precisa de novo, é só você voltar lá atrás no episódio, você vai ver qual que é a minha opinião. Beleza, eu posso fazer uma leitura do versículo bíblico aqui, só pra gente... Vai lá, lê. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18 ao 19. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Me desculpa falar assim com você, diretamente. Mas para um irmão fraco na fé, aquilo traz lembrança da velha vida. Concordo. Tudo bem, é sua opinião, Pois é. ok. Mas lembre-se de algo muito importante, muito importante. Como eu falei, há cultos, até mesmo na igreja que eu frequento, há cultos na matriz que parece mais um show da Rihanna. Que parece muitas coisas
E eu não concordo com isso. Tanto que eu não estou na matriz, eu estou na igreja de bairro e não tem nada disso. E eu fico triste, sabe por quê? Porque a maioria das vezes que você encontra pessoas, elas são pessoas feridas com coisas que aconteceram dentro da igreja. Mas quando você pergunta qual é aquilo que ele pretendia receber de Cristo, ou que ele entende de Cristo, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte: eu achei que Cristo era um cara legal, meu brotherzão, cara. Ele não entende que Cristo é o Senhor. Sabe por quê? Porque entrou na igreja com a intenção totalmente errada. Qual que é a intenção dele? De achar que Cristo é mais ou menos aquilo que ele viu no mundo. Não, Cristo é diferente de tudo aquilo que nós vimos. Ou ele está em rendição ao Senhor, ou ele não está. Um bloquinho, gospel, ou o que for, está fazendo referência muito ao carnaval. Olha só para você ver. Aqui eu já quero até terminar de uma vez. Aqui, na Turquia, terremoto, várias pessoas mortas. E uma criança falando que Deus levou o pai dele. E que não que ele estava feliz, mas que ele entendia o propósito de Deus levar o pai dele, depois de muitas pessoas mortas. Nos Estados Unidos, a universidade está sendo tomada por um movimento que está se tornando um certo avivamento, e avivamento depende de um certo período para se chamar mesmo de avivamento. E no Brasil a igreja está fazendo um bloquinho para falar que está ganhando almas, enquanto na universidade está movendo o mundo inteiro. Eu te pergunto, o bloquinho da sua igreja, ou bloquinho de qualquer igreja que fez por aí, pode ser até da minha, será que ele saiu lá na França, lá na Itália, lá nos Estados Unidos como um grande avivamento, ou foi só mais uma coisinha? Porque um avivamento começa com grande rendição. Ninguém fica num bloquinho 300 horas, a não ser que ele esteja muito afim de fazer alguma coisa errada no mundo. Na igreja, você falou que cantou algumas músicas, pregou, cantou mais 3 músicas, terminou, foi embora. Eu te pergunto, qual é o avivamento que você teve? 11 pessoas aceitaram Jesus. Na verdade, 11 pessoas se querem entender quem é Cristo. Porque Cristo que tem que aceitar essas pessoas. E, na verdade, a pessoa está se rendendo para aprender mais de Cristo. Aí eu te pergunto, qual foi o efeito desse bloquinho? Teve um efeito que na sua igreja está falando, olha, não foram só as almas, a sociedade está sendo transformada? Ou a sua igreja está falando assim, aquele carnaval lá fora, aquele bloco de axé que está tendo lá fora, o bloco na Afonso Pena, o bloco sei lá na onde, não, aquilo lá não é de Deus, porque está tendo muita coisa errada. Se você está fazendo uma festa que está fazendo muita referência a coisas do mundo, temos que pensar nossa teologia, temos que pensar a palavra de Deus. Porque em Augsburgo, as pessoas estão ajoelhadas adorando a Deus, fazendo como os primeiros cristãos, e como se diz Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estão saindo pessoas de todo lugar do mundo para ir para lá. Ninguém para de falar nisso nas redes sociais, ninguém para de falar de quê? De um certo avivamento. Nós precisamos ter uma conversão genuína. Porque a referência que eles me fazem de Atos, a referência do bloquinho de carnaval que você foi, me faz referência do carnaval do mundo. Entendeu? Ok. Obrigado. E eu quero deixar minhas considerações aqui. Ele tem o pensamento dele. O meu pensamento não é igual ao dele. Desculpe se a gente alterou um pouco, mas a questão que eu penso que eu não posso colocar Deus numa caixinha e achar que ele só vai trabalhar em Augsburgo. E ele não trabalha aqui no bloco que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui na igreja. Deus trabalha da forma que ele quer, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Tanto que ele usou uma mula para poder falar com o ser humano. E vai usar qualquer um. Se ele tiver que usar um animal para falar, ele vai falar. Então, tipo assim, o avivamento ele vai começar dentro de você. Se você tiver para poder falar com 2 ou 3 pessoas dentro de um bloco que você tiver que estar, deixa Deus te usar. Não vai achando que é só lá onde que tiver um monte de gente reunida adorando a Deus. Não, porque pode começar aqui, na sua casa, na sua família. Então, não deixe de adorar a Deus de qualquer forma que for. Se Deus te usar e te der ideias para você fazer de qualquer forma, adoração a ele, de você buscar pessoas e ganhar pessoas, não deixe de ganhar. Porque as pessoas que foram lá, eu tenho certeza que foram ganhadas e eu vi Deus trabalhando naquele lugar. Da forma que ele trabalhou, da forma que ele quis trabalhar. Ponto. Chegamos ao final desse episódio. Não deixe de dar aquele like, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Esse podcast deu o que falar. Mas, meu querido, toca na minha mão aqui, porque... Pera aí. Mostrar pro pessoal que nós não somos inimigos. Não somos inimigos, não somos inimigos, beleza? Mas fique com Deus. Carnaval é a festa da carne e tudo que representa isso eu carnaval. concordo com você, eu não deixei de discordar de você sobre isso.
Ok? Gente, fique com Deus, boa noite. Um abraço. Um E outra abraço. coisa, lembre-se o seguinte. Você adora a Deus, você serve a Deus. Não precisa ir para um bloquinho de carnaval para você servir a Deus. E não representa nada que o mundo oferece. Representa tudo que aquele que Deus pede para você representar através da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Seja um cristão bíblico. Ok? Que Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço.